E agora a gente vai fazer uma visita, gente. Eu acompanhei ontem porque várias crianças da escola Pedro Riz da cidade Nova Itajaí, gente, passou aqui ontem. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu entrei na brincadeira e as crianças passaram pela TVC Panorama. Veja e acompanha aí. A escola Pedro Rizzi da cidade Nova em Itajaí visitou o ponto turístico do Cristo Luz e a emissora TVC Panorama com a turminha de mais de 50 crianças na faixa etária de 8 a 10 anos conheceram os bastidores da nossa produção e tiveram uma manhã deliciosa de muita diversão e, claro, conheceram como funciona a nossa televisão. Acompanhada pela professora Keltriane, a missão da visita é despertar o lado mais doce da descoberta e enaltecer a importância de ser criança, de conhecer um mundo melhor e inspirar para que suas vidas sejam baseadas em muita cultura, história e imaginação. Após a visita, ainda se deliciaram com os lanches e se divertiram muito na pista de dança. E claro, aproveitaram para conhecer o mirante do Cristo Luz, onde fizeram uma roda de abraço para enaltecer a luz que está em nossa cidade. Gente, que energia que eu tive que ter ontem, mas foi muito legal. Esse estúdio aqui ficou lotado de crianças. Parabenizar a escola Pedro Rizzi pela iniciativa desse projeto tão legal de visitação das crianças aqui na nossa emissora e também no Cristo Luz, que tiveram a oportunidade de conhecer esse mirante aí que leva a luz para a nossa cidade. E todos os detalhes dessa visita aí, tem uma entrevista muito legal daqui a pouquinho ali no TVC News com Dai Rosa. Então não perca, tá, gente? Bom, agora o assunto é saúde mental. Agora eu recebo aqui no meu estúdio Guga Dias, ele que é advogado, mentor, administrador. Vamos falar sobre déficit de atenção, que é uma problemática de saúde mental que afeta muito a vida dos adultos também, né? Seja muito bem-vindo ao estúdio, Guga. Obrigado, Biel. Obrigado o convite que vocês fizeram. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E realmente, o déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto prejudica muito a vida, principalmente dos profissionais, né? Tanto um colaborador de uma empresa, como eu tenho recebido algumas consultas, quanto o profissional liberal, às vezes, que ele não consegue se desenvolver. Isso é bem importante. E a causa do déficit de atenção, a gente fala muito sobre na fase das crianças também, que é muito presente, né, o tal do TDAH, mas na fase adulta, por conta de todas as nossas responsabilidades, acabam afetando uma problemática muito maior. Por que a fase adulta deve se tomar uma atenção muito grande? Porque ele influencia diretamente no convívio social. Quando criança, né, é mais fácil de você detectar, tem que ter muito cuidado você procurar um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, que possa diagnosticar de maneira correta, né? Mas na fase adulta ele influencia muito negativamente na questão do convívio familiar, no convívio, às vezes, do cônjuge, né? Daquele que é casado ou casada, e também no convívio profissional. E isso acaba atrapalhando esse profissional, que ele não desenvolve todas as suas habilidades, suas competências. E isso acaba prejudicando, inclusive, financeiramente ele. Isso também acontece muito. Quais são os comportamentos principais assim, que a gente pode destacar de uma pessoa que tem déficit de atenção que acaba prejudicando, por exemplo? O déficit de atenção ele tem 3 tipos básicos, né? Que é o desatento, né? O hiperativo ou impulsivo, né? E o combinado, né? No caso aqui, tem um combinado, né, que teve bastante dificuldade. O que acontece é o seguinte, o déficit de atenção é uma deficiência, é um transtorno, né, basicamente de dopamina, né, então você perde a motivação muito rápido. Mas também ele tem um lado positivo, que ele é muito hiperfocado. Então essa questão da perda de motivação por algo que é muito difícil, muito complicado às vezes de se fazer, ou muito chato, ele perde essa atenção. E isso ele acaba não completando as tarefas. E isso na área profissional, quando adulto, é muito prejudicial. Porque ele recebe uma tarefa, às vezes, no trabalho, e ele não dá conta de terminar.
porque ele se distrai muito facilmente. Ele acaba fazendo outras coisas. Ele procrastina como as pessoas têm. Apesar que o déficit de atenção, o TDAH, ele não procrastina porque ele quer. Né? Não é a preguiça que muita gente... Eu escutei quando criança muito isso. Né? Ele é preguiçoso, ele deixa tudo por último. Não era isso. É um transtorno. Era um transtorno, né? Uma questão... Né? No meu caso, genética, pode ser ter outras causas traumáticas também. Mas isso na vida adulta foi prejudicando e prejudicou muito, principalmente alguns gestores de negócios, alguns empresários que eu tenho acompanhado, né? Porque ele não consegue ficar motivado o tempo todo, né, para cumprir as suas tarefas. E isto é um perigo, porque ele acaba deixando de fazer a sua parte no trabalho. Quando ele é empregado, é pior, porque normalmente essa desatenção, principalmente essa falta de motivação, prejudica isso dele dentro do trabalho, às vezes ele é demitido e ele não consegue dar continuidade numa carreira profissional. E isso é um ponto-chave que a gente deve observar para a gente ter o cuidado de nos cuidarmos, né? Fazer um tratamento adequado para que isso possa ser reverberado por uma mudança de comportamento, mesmo que às vezes seja um transtorno que mexe, muda a vida das pessoas e acabam gerando certos tipos de problema. E esses problemas vêm para o trabalho e também vêm para a vida financeira também, né? Exatamente. Porque você acaba, quando você é empregado, você não tem a continuidade dentro de uma função, do trabalho, de uma carreira, ou a sua carreira como profissional liberal, ou como um advogado, como um administrador de empresas, né, um economista. Então isso tudo vai prejudicando, porque você acaba não dando aquele volume de negócios, aquele volume de trabalho suficiente para que você tenha a sua renda, né, e você possa viver. E isso prejudica, inclusive, os relacionamentos, né, conjugais. Isso é muito prejudicial nessa área também. Isso é algo que a gente deve observar como consequência também, porque... Como é que funciona o tratamento para isso? Vamos dar um exemplo disso. Como é que é o primeiro tratamento para quem está detectado como uma pessoa que tem déficit de atenção? A primeira coisa, antes do tratamento, a gente tem que entender se aquela pessoa, principalmente aquela criança, ela realmente procurar um profissional da área, né, fazer o diagnóstico correto, e aí, com o diagnóstico, ele tem que fazer tanto o acompanhamento quanto com a medicação também. Isso é muito importante, né? Para que a pessoa possa ter, né, um pouco mais de controle sobre a sua impulsividade, a sua desatenção. E aí tem uma questão muito clara, que eu passo isso muito para as pessoas, principalmente para os profissionais que me procuram para eu mentorá-los, né? É você criar mecanismos e gatilhos para que você não caia ou na desatenção, na desmotivação, né? Ou então na procrastinação. Né? Deixar sempre tudo para a última hora. Quais gatilhos já dá? Sei que já ficou. A primeira coisa é a organização. Sim. Né? Eu sou mentor de negócio também. É a palavra que, tanto numa empresa quanto numa pessoa com um TDAH, que onde ele atua profissionalmente, ele tem que ter organização. Né? Então, o que eu aprendi comigo, por exemplo? Eu aprendi a fazer listas. A primeira coisa que eu fiz foi listas. Né? Eu acordo de manhã, né, e faço uma lista de tudo aquilo que eu tenho que fazer naquele dia. E eu sempre procuro fazer o mais difícil primeiro. Sempre o mais difícil. Que leva mais tempo também. Leva mais tempo, o que é mais complicado. Então esse é o que eu vou fazer. E aí eu deixo por último. E eu faço paradas regulares no meu dia a dia. Né? O meu dia, ele começa, eu faço uma tarefa e eu paro. Porque você precisa entender o seguinte: o cérebro de um TDAH, ele imagina o cérebro de uma pessoa normal, neurotípico, né, que a gente chama, ele é um Uno 1.0. Você enche o tanque e ele vai andar com aquele tanque o dia inteiro. Certo. Né? Agora, o cérebro de um TDAH é uma Ferrari. Você enche o tanque, 2 horas depois ele já acabou o combustível. Porque ele gasta muito mais, muita potência. Muitas vezes a pessoa vê um TDAH desatento e diz: ele é distraído. Ele está parado fisicamente,
Dentro do cérebro Tá um caos. está o caos. Tá o caos. O neurodivergente, que é o cérebro do TDAH, ele é circular, ele não é linear. O neurotípico, ele pensa, ele acorda e vai fazer a vida dele linearmente. O TDAH não. Ele raciocina. Imagina você jogando uma pedra num lago calmo. Você vê aquelas ondas circulares assim. É assim que o cérebro do TDAH funciona. Então ele olha muito para lá. Então por isso que ele gasta muita energia, né? E isso leva com que ele possa, às vezes, se cansar muito rápido, né? Se cansar muito rápido. Então cria listas, né? Faz o mais difícil para o mais fácil. Faça paradas regulares. E aí tem que fazer o acompanhamento, né? Tá aí uma dica muito boa. Uma dica muito boa para quem sofre dessa desatenção, quem nunca, né? Mas é priorizar sempre o mais difícil, o que gera mais tempo, pontuar os mais como prioritário, né? Isso vai acabar gerando mais um comportamento de prioridade e vai gerar também mais satisfação para o nosso cérebro, que estou conseguindo realizar atividades e tarefas. E isso vai te trazer mais satisfação para que você possa organizar o teu dia a dia e às vezes até controlar. Logicamente, está falando uma parte de um gatilho, de um comportamento, mas tem que ter um acompanhamento médico, tem que acompanhar com algum tratamento mais específico de acordo com a problemática para que nós possamos tratar esse transtorno e gerar novos resultados. Uma pesquisa que eu apontei, de uma pesquisa que eu procurei, que entre 5,8% da população mundial apresenta um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que estima de 70% das crianças apresentam esse transtorno e que pelo menos 10 delas apresentam mais comorbidades, ou seja, é uma problemática que devemos estar sim atentos quanto a isso, principalmente questão de saúde mental, que é uma problemática muito grande no nosso país, por ser o país mais ansioso do mundo. Isso, logicamente, coopera muito, mas sim tem soluções que possam trazer mais oportunidades de comportamentos. Guga, para a gente finalizar, você trouxe um gatilho que traz esse contorno de comportamento. Qual o outro que a gente pode diferenciar para gerar novos resultados? A primeira coisa é você entender que você sofre desse transtorno, procurar o acompanhamento médico e tudo mais. Você não procurar entender de que você não faz ou deixa de fazer algo simplesmente porque você é preguiçoso. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Você entender de que eu tenho um problema e eu preciso agir para mudar isto. E você não vai ficar curado desse problema, mas você tem como ter uma qualidade de vida muito boa, né? A gente conseguiu, inclusive, resolver alguns problemas de empresários e eles melhoraram muito. Você tem que ter o acompanhamento médico. Eu, inclusive, estou fazendo um projeto com uma amiga psicóloga que é exatamente voltado para profissionais, né? Para gestores, administradores de empresas, empresários. Exatamente isso, porque a gente não só trata a ansiedade, mas também tratar o problema que às vezes você nem sabe que você tem TDAH e você não sabe por que você não avança na vida. Então, além da lista, né, a outra coisa é saber que você tem um problema, né? E aí você se aceitar. Você tem que se aceitar isso. Eu costumo sempre falar, quando eu falo sobre TDAH, no meu caso, eu levei 40 anos para entender o que eu realmente tinha, né? Então você, a partir do momento que alguém até falou uma vez para mim assim, isso foi libertador? Sim, foi libertador. E a partir dali eu tirei um grande peso das minhas costas, né, de cima de mim, né, e eu pude começar a desenvolver uma qualidade de vida muito melhor, inclusive uma qualidade de vida profissional melhor. Que é um ponto-chave, né? Exatamente. Você tratar a saúde mental não é um problema de somenos importância, né? Como eu escutei a minha vida toda, principalmente quando criança. Não, ele é fraquinho, ele é burrinho, e não é isso. Inclusive, o TDAH ele é mais inteligente, mais criativo que a maioria das pessoas. É você saber cuidar desse transtorno para que essas potências elas sejam valorizadas e sejam colocadas para fora. Muito bem, então tá aí o recado do Google. A gente tem as redes sociais para vocês acompanharem mais informações, não só dos eventos que ele vai trazer, mas de algumas informações relacionadas a esse tema e outros da saúde mental.
Quero te agradecer demais, Guga, por ter participado aqui do nosso programa, trazer um assunto tão importante para a nossa sociedade, que acompanha tanto esse tema, e fazer mais convite para você voltar aqui na nossa emissora. Tá bom? Eu que agradeço o convite, fico à disposição de vocês. É muito importante tratar realmente e falar desse transtorno, porque isso vai fazer com que as pessoas melhorem, inclusive a família também. Isso é muito, muito, muito importante. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Muito Mais, gente. Vamos ficando por aqui. Vem a companhia agora do TVC News com Dai Rosa. Todas as informações da nossa região já tá aqui no nosso estúdio. E amanhã, gente, tem restaurante aqui no nosso programa. Pois é, o Degusta Camboriú vai participar aqui e trazer mais uma receita desse circuito gastronômico. Fica aqui na nossa programação. Tchau, tchau.